Então agora vamos falar sobre o crédito de PIS/COFINS sobre insumo. Eu vou falar aqui de uma forma bem superficial para que fique fácil o entendimento para vocês. Primeiramente, a gente tem que ter uma base sólida do que é o PIS e a COFINS. Então, primeiramente, PIS/COFINS são duas contribuições, o PIS e a COFINS. O PIS e a COFINS eles recaem sobre a receita bruta da empresa e eles têm dois regimes de apuração, o regime cumulativo e o regime não cumulativo. Qual que é a diferença de um para outro? No regime cumulativo, a alíquota do PIS e da COFINS é 3,65. No regime não cumulativo, a alíquota do PIS e da COFINS é 9,25. E qual que é a diferença entre um e outro, além da alíquota? Por que uma alíquota é maior e o outro alíquota é menor? A principal diferença é que, no regime cumulativo, você não toma crédito de absolutamente nada. Consequentemente, a tua alíquota é 3,65. No caso do regime não cumulativo, você pode tomar crédito de PIS e COFINS sobre os insumos adquiridos por sua empresa para a produção de determinado bem ou para a prestação de serviço e assim por diante. Por isso que a tua alíquota é 9,25. Tem outras variáveis? Tem, mas a principal é essa, como eu estava falando para vocês, que acabei clicando aqui, mas vamos continuar. E aí, aonde que está a possibilidade, né? O grande X da questão aqui. Veja, a maioria esmagadora das consultorias já tomam o crédito de PIS e COFINS sobre as despesas operacionais da empresa. As consultorias, as auditorias e assim por diante já tomam o crédito sobre a sua linha de produção na indústria e assim por diante. No entanto, tem um ponto aqui que é importante frisar. O STJ, lá em 2018, firmou entendimento, né, conceituou o que é insumo. Insumo é um termo muito vago, né? O que é insumo, de fato? Isso foi discutido amplamente aí no judiciário, chegou no STJ, foi até para o STF, só que o STF disse que é um caso de lei ordinária, né? Então o responsável por julgar esse tipo de tema é o STJ. E lá eles disseram que insumo é tudo aquilo que é relevante e indispensável para a sua empresa. Em letras claras, para deixar simples aqui o negócio, é basicamente isso, né? E é aí que a gente abre um leque muito grande do que é insumo. Só que todo mundo sabe que é isso, né? A contabilidade sabe, a auditoria sabe, a consultoria, a advocacia, todo mundo sabe. E o ponto-chave nesse tipo de revisão é o seguinte. Você tem situações dentro de uma empresa, despesas dentro de uma empresa que está no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, que em sua maioria esmagadora das vezes são empresas que estão lá no lucro real. Por isso que a gente pergunta, né, se está no lucro presumido ou lucro real? Se ela está no lucro real, você já tem mais essa situação para explorar, para analisar, né, a questão do creditamento PIS/COFINS sobre insumo. No lucro presumido você não tem, porque no lucro presumido você tem o regime cumulativo do PIS e da COFINS. Já no lucro real é não cumulativo. Bom, feito esse parênteses, aonde que está a oportunidade se ele já faz esse tipo de tomada de crédito? Com esse entendimento da STJ, que ampliou o conceito de insumos, abriu-se um leque grande de discussão sobre o que é insumo de fato dentro de cada uma das empresas do país, que estão no lucro real e que recolhem o PIS/COFINS, que apuram o PIS/COFINS no regime não cumulativo. E aqui tem um ponto de atenção que a gente gosta de abordar bastante, que são despesas indiretas relacionadas às diretas. Sem a despesa indireta, a direta não ocorreria. Eu vou te dar um exemplo bem claro dessa situação para você ver como é interessante a gente debater sobre esse tema. Vamos pegar uma empresa que tem uma frota de caminhões. Ela já toma crédito de PIS/COFINS sobre autopeça, combustível, pneu e assim por diante. De tudo ali do caminhão em si. No entanto, não adianta nada ela ter um caminhão 0 km, pneu novo, tanque cheio, se ela para num posto de polícia e não pagou IPVA. Se ela não pagou IPVA, o caminhão encosta, começa a dar prejuízo. Veja, o IPVA é um clássico exemplo de uma despesa indireta relacionada à despesa direta. Né? O que é a despesa direta? É o óleo, é o combustível, é o pneu e assim por diante, a autopeça em si, né? O operacional mesmo. Só que não adianta nada você ter ele se você não pagou uma despesa indireta que é extremamente necessária e está intrinsecamente ligada à operação, né? E um agravante na questão de IPVA é que é uma despesa obrigatória. Eu sei que daí tem toda uma discussão com relação a creditamento de PIS/COFINS sobre imposto e tudo mais, mas é só um exemplo para você entender. Tá? Então,
dentro de uma cadeia de produção, dentro de uma prestação de serviço, existem diversas despesas indiretas relacionadas às diretas. Pensa numa convenção coletiva que obriga os funcionários de uma indústria de determinada região a ter plano de saúde. Veja, se eu não pago o plano de saúde para esses funcionários, eu vou ser punido por uma convenção coletiva, vou tomar multas e assim por diante. Né? É uma obrigatoriedade imposta à minha empresa. Se eu não pago essa despesa, eu simplesmente não opero. Né? É uma despesa também, que eu posso tomar o crédito, que não está intrinsecamente interligada, no caso aqui, vamos dizer assim, a linha de produção, mas ela é uma despesa da minha empresa. Se eu não pago, eu não consigo rodar. Tá entendendo? Esse é o caso da convenção coletiva. Tem várias outras situações. Então, o que acontece nesse caso? Você toma crédito de PIS/COFINS sobre despesas que não necessariamente estão interligadas lá na linha de produção. Você abre a mente, você abre o leque dessas possibilidades de tomada de crédito. E sim, quando você faz isso, as oportunidades elas são muito representativas para as empresas. Tem todo um cuidado a ser tomado? Seguramente, você tem que fazer um score de risco para saber onde que você está pisando. Né? Analisa lá decisões do CARF, analisa a jurisprudência, como é que vem sendo aceito esse tipo de tomada de crédito sobre determinados itens e assim por diante. Tá, joia, pessoal? Essa é a tomada de crédito de PIS/COFINS sobre insumos e toda a gama de oportunidade que as empresas podem explorar desde que façam esse prévio estudo de como está sendo feita essa tomada de crédito, né? Como está sendo aceito no judiciário, no CARF e assim por diante.